Amém. Senhor Jesus. Lord Jesus. Então vamos orar e ler versículo 10 então, para ver se levanta um pouco. Né? Já que o versículo 8 não conseguiu levantar vocês, vamos levantar versículo 3:10. Filipenses 3:10. Let's go to Philippians 3:10 and turn it into prayer. Philippians 3:10. That I may know him. Philippians. To know him. Yeah, that I may know him. In the power of resurrection. Amen. And the fellowship of his sufferings. Amém. Death. Amém. Amém. O poder. Amém. O poder da sua ressurreição. Amém. Power of his resurrection. Amém. Amen. Até o Amir fez um esforço de se levantar, né? Even Amir got up. Amen. Amém. Amém. O Evangelho é o poder de Deus. The gospel is the power of God. Aleluia, para a salvação de todo aquele que crê. To salvation to everyone who believes. Primeiro do judeu, depois dos gregos. First the do grego. Jew and then to Greek. Paulo, ele escreveu o livro de Romanos Paul wrote the book of Romans para falar sobre o Evangelho de Deus. to speak to them concerning the gospel of God. Porque o Evangelho de Deus é uma coisa ainda pouco conhecida por nós. And that's because the gospel of God is something we still don't know much about. Para muitos, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para nos tirar do inferno e nos colocar na igreja, no reino dos céus. Many people think that the power of God is to save us from hell and to put us in the church. Dele And ter that's it. perdoado nossos pecados e hoje nos tornamos filhos de Deus, cristãos. To forgive us of our sins and to make us Christians. Mas o Evangelho de Deus, irmãos, é muito mais do que isso. But the gospel of God is so much more than that. Todo o trabalho que Deus está fazendo na nossa vida. All the work God is carrying out in our lives. E tudo isso vem simplesmente pela fé. And all of these things come through faith. Pela fé nós podemos experimentar coisas que um homem não consegue experimentar no mundo material. And through faith we can experience things man could otherwise never experience in the material realm. Assim como Abraão, quando recebeu muitas promessas de Deus sobre a bênção que receberia e a sua descendência. Just like Abraham received many promises from God about his descendants. E Abraão chegou um dia e falou para Deus, Deus, tu me abençoaste com tantas promessas, mas eu quero te lembrar uma coisa, não me deu filho. So one day Abraham came to God and he said, God, you've blessed me with so many things, but you still have not given me a son. Será que Eliezer, que está na minha casa, serve para ser meu descendente? Is Eliezer my descendant? Is he supposed to be my Deus falou, descendant? não, tem que nascer de ti. But God said, no, he's not. Your descendant will be born of you. Aí ele certamente fez uma reunião familiar com a Sara. And he certainly, he most surely got together with his wife, Sarah. E um olhando para o outro assim, no mundo material, nós não vamos conseguir dar esse filho para Deus. And they just looked at each other and they thought, we're not going to be able to give God a son. Porque Sara já tinha idade avançada, e era estéril, não conseguia ter filho. Because Sarah was already an older woman and she was barren.
She Mas couldn't Deus give him a disse que son. teria que vir um filho de ti, Abraão. But God had told Abraham that the son was going to come from him. Então vamos dar um jeito. Eu tenho uma serva Agar. And so they thought, well, let's help God then. I have this servant here, Hagar. Ainda bem que Deus disse que teria que vir de ti, não de mim. Então você So maybe she thought, God said that the son would come from you, Abraham. So we'll do something here. Então quem sabe de Agar venha um filho que da promessa. So maybe you can use my servant here, and then you can have the son of the promise. Com um jeitinho brasileiro resolveram esse problema, né? And they did it. They did something by themselves, and they tried to help God. Geraram Ismael. And they begot Ishmael. Até hoje está uma confusão no Oriente Médio por causa disso. And there's so much confusion still in the Middle East today, all because of that. E depois, por 13 anos, nós não vimos a aparição de Deus a Abraão na Bíblia. And after that, for 13 years, God does not speak to Abraham again. The Bible doesn't say that he does. Só 13 anos depois, Deus apareceu a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Only 13 years later, God appeared to Abraham again and said to him, I am the Almighty God. Abraão, eu não preciso da sua ajuda He said, Abraham, I don't need your help na esfera material. in the material realm. Eu que criei você. I created you. Eu só quero que você creia nas minhas I palavras. only need you to believe in my words. Eu sou Deus El Shaddai. I am the El Shaddai, Eu sou todo-poderoso, I'm the o Almighty, suficiente para você. the all-sufficient God. Tudo que você precisa não está no mundo material. Everything that you need is not in the material realm. Tudo que você precisa está no mundo da fé. Everything that you need is in fact in the realm of faith. Creia em mim, Just believe in me. confie em mim. Trust in me. Daqui a um ano, a Sara terá um filho. 1 year from now, Sarah will have a child. Ainda Sara se riu, And then Sarah, she laughed about porque não it. acreditava. She didn't believe it. Mas Deus é um Deus que traz à existência, chama à existência as coisas que não existem. But our God is a God who calls into being the things which are not. Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Our God is a God who resurrects and raises the dead. Quando na sua situação, no seu problema, chegar a um fim do homem material, When we have a problem, when we come to our very end, na fé tem uma solução extra-humana. we have, through faith, a solution that's above human. A fé é um portal para o homem poder alcançar algo fora da esfera da matéria. Faith is a door that allows man to touch what's outside of the material realm. Isaías 57 diz que Deus é aquele que habita no alto, e porque Ele é o alto. Isaiah 57 says that God dwells in the heights, and that's because He Himself is the heights, Ele habita a eternidade. and He is eternity itself. Não está na matéria. He is not in this material Ele realm. está na esfera da fé. He is in the realm of faith. E nós hoje temos uma habilidade que Deus nos deu tremenda. And we have this wonderful ability God has given us today. Nós que cremos em Jesus, We who have believed in Jesus, nós temos como acessar coisas fora da matéria, we can access things that are outside of the realm of matter. só usando a nossa fé. And we can do that just by using our faith. Pela fé, nós vamos até onde Deus está na eternidade. And through faith, we can go to God where He is in eternity. Trazer esse Deus que ressuscita os mortos, And we can bring this God who raises the dead, que chama à existência as coisas que não existem. who calls into existence things that did not exist. Esse é o Evangelho de Deus. This is the gospel of God. Não é somente nos tirar do inferno, nos colocar no céu, não é isso. It goes far beyond just saving us from hell and Ele está, bringing us to heaven. Ele está nos salvando completamente. No, He's fully saving us today. Você já pensou que Deus está trabalhando em nós de tal maneira que nós seremos totalmente santificados para Ele? Did you know that God is working in us in such a way that He will wholly sanctify us for Não é Himself? só uma santificação posicional. Deus
nos deu uma posição santa. It's Não. more than a positional sanctification. It's more than just being placed being moved into a sanctified place. Cada elemento nosso, Deus está santificando. Each element of ours, God is Deus é sanctifying. santo. He is holy. Nosso espírito, quando cremos em Jesus, nosso espírito se tornou santo. And our spirit, the moment we believed in Jesus, our spirit became holy also. A nossa alma ainda está cheia de elementos não santos. But our soul is still full of elements that are not holy. Elementos contaminados pelo pecado, pela rebeldia. Things that were contaminated by sin and by disobedience. Mas ao longo da Rebellion. nossa vida aqui, deixando a fé trabalhar em nós, But throughout our lives, as we allow faith to work in us, cada elemento santo está substituindo nossos elementos do velho homem. all of these holy elements are replacing our old elements. Esse é um trabalho mais difícil de Deus, mas Deus tem poder de fazer isso. And this is not an easy job, but God has the power to do it. Desde que você coopere com Ele usando a sua fé, As long as you can cooperate with Him by using your faith, Ele está te santificando cada elemento. He's sanctifying you every moment. Isso chama-se a transformação da alma, And this is called the transformation of the a soul. conformação e até a glorificação. This is the confirmation until we get to E glorification. quando toda a sua alma for santificada por Deus, And once our entire soul is sanctified by God, esse corpo físico já precisa ser também trocado. this physical body of ours also will need to be replaced. Ele vai trocar nosso corpo na sua vinda, And at His coming, the Lord will replace our body. também por um corpo de ressurreição, And He will give us a body of resurrection. por um corpo santo também. Even our body will be holy. Nós seremos todo o nosso ser tripartido santo. And our whole tripartite being will be made holy. Aí quando Cristo vier, nós vamos ver como nós seremos. And then when Christ comes, we'll see Him as we are. 1 João fala, quanta misericórdia em Deus ter nos feito filho de Deus. 1 John speaks of how merciful God was in that He made us His children. Acho que vamos ler, só para vocês, Let's read não this, fica só na minha palavra. just so you don't think this Primeira- is just me saying these things. É onde está? 1 João 3, é isso ou não? Ó Senhor Jesus. Ó, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. 1 John 3, verse 1. 1 Ve- John chapter 3, verse 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. Porque alguma coisa dentro de nós está sendo trabalhado que nem aquela, como é que chama aquela taturana, como é que chama aquela gusano que está dentro, lagarta que está dentro do casulo, Oh, I got that. está operando uma transformação, não é isso? Dentro. E hoje, quando nós olhamos um para o outro, nós aqui, irmãos, parece que nós somos quaisquer seres humanos. But there's this transformation going on in us. We're like these caterpillars inside a cocoon, and we look at one another, we just see other humans. Por isso o mundo não nos conhece ainda. And that's why the world does not know us. Mas dentro desse casulo tem um trabalhar aqui dentro. But within the cocoon, there's this work going on. Um dia aquela lagarta feia se transformará numa linda borboleta. And one day that ugly caterpillar will turn into a beautiful butterfly. Aí o mundo vai conhecer quem nós seremos. And then the world will see who we truly are. Porque o Filho de Deus está sendo criado, trabalhado dentro de nós. Because the Son of God is working inside of us. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. But we know that when he is revealed Christ, we shall be like him, for we shall see him as he is. Por isso não torna tão barato o Evangelho de Deus. So, brothers and sisters, do not make cheap of the gospel of God. It's so much more. O Evangelho de Deus é Than what we capaz, think. irmãos, de trabalhar em nós, nos tornar inteiramente filhos de Deus. The gospel of God is able to make us fully children of Irmãos, God. entendem o que eu quero dizer? Do you Inteiramente. understand what I mean? Não só na aparência, mas na disposição, em cada elemento do nosso ser. And this transformation goes more. It's not just something outward, but it involves every element of our being. Esse é o Evangelho de Deus, Evangelho que é o poder de Deus. And this is the gospel, which is the power of God. Agora cabe a nossa cooperação. But he needs our cooperation. Não sei se você vai gostar do que eu vou falar. I'm not sure you're going to like what I'm about to say. Romanos 5. Romans 5. Se alguém disser para você, olha, existe um caminho, um atalho, um caminho mais curto, né, para chegar a esse ponto, né, não acredite. If someone tells you that there is a shortcut to get to this point, don't believe them. E se outro usa o slogan dizendo, pare de sofrer, And if someone has a slogan that says, stop suffering, suffer no more, e que você chegará lá, não acredite. and that you can get there without suffering, don't believe it either. Eu vou ter que falar para você uma coisa real. I will be frank here and tell you something that's real. Goste você ou não, Whether you like it or not, mas esse é um caminho certo. this is a sure way. Capítulo 3 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 3. Romans 5, verse 3. E não somente, claro, versículos 1 e 2 também faz parte do contexto, se vocês tiverem tempo em casa, leia. So Mas verses 1 and 2 are the context here, so you can read it on your own. é só para ganhar tempo, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Vou falar das tribulações. Now I'm going to talk about tribulations, Fala dos sofrimentos. about suffering. Mas Pedro, domingo de manhã, né, a gente podia receber uma palavra mais alegre, mais, né, deixar a gente mais feliz, né? Right, we Você might vai think, but vai Pedro, falar hoje de manhã sobre tribulação. you may think, wow, Pedro, it's Sunday morning, you're going to talk about sufferings. Can't you talk about something happy? Irmão, nós precisamos aprender a nos gloriar nas próprias tribulações. But brothers and sisters, we need to learn to glory ourselves even in tribulations. Eu vou explicar melhor essa frase. I'll explain this. I'll paraphrase this. Por que significa nas próprias tribulações? What does it mean in tribulations here? Isso significa que você já tem tribulações. It means that you already have tribulations in your life. Você não precisa pedir a Deus, eu quero amadurecer, Senhor, me dá mais tribulações. You don't have to go to God and ask, Lord, I want to mature, so give me more tribulation. Por No. favor, não peça isso. Please don't ask God for that. Porque você já tem suas próprias tribulações. Because you already have many tribulations. Tribulações assim que você acorda, Sometimes you wake up in the morning preocupações com uma coisa, and you're already worried about something. né? Outras coisas que não vão tão bem quanto você gostaria, Perhaps some things are not going as well as you would like in your life. problema com dinheiro, Money, things that have to problema do with no money. relacionamento conjugal, With our familiar, relationship with our spouse, with our family. problema no trabalho, We might have an issue at work, problema no tráfego, traffic, rush hour, rush hour, it's rush hour. né? Problema de toda sorte. You have all sorts of problems. Principalmente a chamada lei de Murphy funciona, né?
And the law of Murphy is working against us, right? Você está numa fila, essa fila sua não anda. It seems as if you pick a line, that line will not. E a outra It's fila the só slowest andando line. rápido. It seems that the other one's going Aí você faster. troca de fila. Then you go to that other line, A fila que você trocou não anda. and then that one just stops. Aí você quer voltar. And then you want to go back to the Você first volta, a line. sua fila não anda de novo. And then that line doesn't move either. Essa deram o nome de Lei de Murphy, So they call it the law, Murphy's law. né? O seu pão com manteiga cai sempre com manteiga para baixo. You put butter on your bread, but it's never the way you want it. A probabilidade é 50%. So the probability is 50-50. Mas o seu sempre cai do jeito que você não quer. But it seems that it's always the way we don't like it to be. Eu estou me descontraindo um pouco com vocês, mas nós temos as nossas tribulações do dia a dia. But I'd like, I'm talking about these things, but I'd like you to see that we do have Queira our você ou não, tribulations. tenha você visto essa visão ou não, Whether you have seen this vision or not, você you do já go tem through as suas tribulations. tribulações no dia a dia, nas pequenas coisas. In the small things, on a daily basis. O problema é que se você enxerga que nessas tribulações estão as suas oportunidades de crescer, But what makes a difference here is to see that these trials are opportunities for us to grow. se você consegue gloriar-se nessas suas tribulações, If you can glory in your tribulations, você consegue dizer, Senhor, obrigado por essas tribulações. if you can say, Lord, thank you for this trial. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças. And that is why the Bible teaches us that we should Fazemos give thanks in tudo. all things. Tudo devemos fazer com ações de graças. And that we need to do all things with thanksgiving. Porque principalmente para nós, filhos de Deus, nada acontece por acaso. Because especially for us, children of God, nothing happens by chance. Senhor, se eu soubesse que esse homem é assim, eu não teria me casado com ele. You may think, Lord, if I knew this man was like that, I would not have married him. Oh, Senhor, mas essa mulher que o Senhor me deu, olha, não, And then the husband might say, oh, Lord, but this wife you gave me. nada acontece na nossa vida por acaso. But brothers and sisters, nothing happens to us by chance. Tudo é para nosso benefício. Everything works out for our good. Só depende de como você encara essa situação. It all depends on how you face these things. How you see Use, them. use, irmãos, cada situação, cada tribulação, cada sofrimento para crescer. Just make use of every trial, every tribulation, so that you can grow. Aproveite para ir até o Senhor nesses momentos difíceis. Take advantage of these difficult moments to go before the Lord. Senhor, eu não estou enxergando, eu não estou enxergando em que benefício posso ter nisso. And you can ask the Lord, Lord, I'm not understanding this. How am I benefiting from this? Jesus teve que aprender obediência pelas coisas que sofreu. But remember that Jesus himself had to learn obedience through the things that he suffered. Irmão, nós estamos com uma irmã no hospital em São Paulo, There is a sister at a hospital in São Paulo. com uma criança de 1 ano e 3 meses. She's a mother. He has a 1-year-old child. Já com câncer no cérebro. And her child has Começou numa brain glândula cancer. pineal, né? Como Pineal. chama? Na glândula pineal. And the cancer is in her pineal gland. E já está na medula também. And it's gone through her marrow, bone marrow. E os pais, a família, estão lutando. And the parents, they're fighting. Lutando pela fé. They're fighting by faith. Humanamente, irmãos, não tem cura. Humanly speaking, there is no cure. Só Deus pode fazer algo. Only God can work a miracle. O sofrimento dessa mãe, eu já mandei alguns depoimentos, eu fui lá pessoalmente conversar com ela, filmando o depoimento dela. I went there, spoke to her personally. I actually made a video of her Embora lutando experience. pela fé, forte no espírito, mas um semblante de sofrimento. And that she was there fighting in her spirit, but you could see in her face that she was suffering. Imagine você nessa situação. Imagine você nessa Just situação. imagine if you were in that situation. Irmão, não dá. Lord Jesus. Tem hora que dá vontade de dizer, Senhor, eu não entendo.
Sometimes we just want to turn to the Lord and say, Lord, I don't understand Por que o this. Senhor permite acontecer isso na minha Why do vida? you allow these things to happen to me? Why is this happening in my life? O Senhor sabe medir a coisa para cada um, não é But the isso? Lord knows how to measure. Eu estou indo para um outro extremo, certo? I'm going to an extreme here, Só para Right. mostrar para vocês, irmãos, but I want to show you here that em tudo, in Deus, everything, Deus quer que a gente conheça mais Ele, God wants to know Him more in every situation. confiar mais nele He wants us to learn to trust Him. e, por outro lado, trabalhar obediência em nós, qualquer que seja o resultado. And on the other hand, He wants to work in us obedience also, that we may continue to be obedient no matter what the result is. Ou você vai ficar rebelde pelo resto da sua vida, Will you rebel against God for se the rest alguma of your coisa life acontecer de pior, when something like that happens to you? não é mesmo, irmãos? Right, brothers and sisters? O Senhor está num bom resultado, num mau resultado para o homem. Ele So- está em ambos. So whether God gives us a good outcome or a bad outcome, Ele quer trabalhar obediência em nós. He wants to work our obedience. Deus sabe o que é melhor para nós. And that's because God knows what's best for Ainda us. que no momento não entendamos. Even though we might not understand it as we go through it. Desculpe, eu estou indo para o lado mais dramático. I'm being somewhat Mas dramatic vamos here. pensar numa coisa cotidiana, numa tribulação cotidiana. But let's da just vida. consider something that you go through on a daily basis. Tudo é para nós aprendermos mais a conhecer o Senhor. All of these little things, all of them are meant to help us get to know the Lord better. E tudo é para levar mais esse velho homem à morte. And all of these things are meant to put our old man to death, A velha maneira de pensar as coisas, our old way of thinking, a natureza terrena que ainda não morreu na prática, our earthly nature that has not been put to death in practice yet. através das minhas experiências nas tribulações, essa velha natureza vai morrendo. And as I experience God in tribulations, then my old nature is put to E em death. troca, em câmbio, os novos elementos, o novo homem vai surgindo em mim. And then God replaces these things with His new element. Ontem eu terminei com a vida da igreja maravilhosa no novo homem. I ended the message yesterday talking about the wonderful church life in the new man. Um produto que falta no homem é a compaixão. And I talked about this one thing that most men lack, and that is compassion. Mas de tanto o Senhor trabalhar em nós, nós teremos uma sobra de compaixão na vida da igreja. But if we allow the Lord to work in us, we will have so much, we will have an overflow E o of compassion. ambiente na igreja é de amor fraternal, compaixão, amor, misericórdia e perdão. And then we'll have an environment that's full of compassion, forgiveness. Todos querem isso. Everyone wants that, right? Mas como se chega a isso? But how can we get there? Tribulações. Through tribulations. Tribulações nos faz morrer o meu eu Our tribulations put our old man to death. e faz Cristo crescer em mim. And at the same time, they give place so Christ can grow in us. A tribulação produz perseverança. Knowing that tribulation produces perseverance. Quanto mais, irmãos, você passa por tribulações, mais você é perseverante ou resiliente. The more we go through these tribulations, the more we become perseverant, Os pais modernos hoje, which is the same as being resilient. têm uma tendência de criar filhos sem resiliência. Nowadays, most parents they raise their children without any resilience. Lhes dão tudo. They just give them everything. Eles são criados em redoma. They're raised in a bubble, Estou falando lá na experiência no Brasil. and that's I'm talking about Brazil. Não sei como é aqui, né? Mesma coisa. Então, Same thing here. Yeah. os pais levam na escola, buscam na escola. Parents né, don't de take their carro. children Não, meu to filho não school. anda de They take ônibus. them Meu back. filho não anda de ônibus. No, Meu filho- my kid cannot take the bus É. to school. Então, tudo, providencia tudo. So they do everything for their kids. Quem sabe tem iPhone 10 ou iPhone X. They have que an muitos iPhone aqui não têm, 10. né? Some of us may not even have it, but kids, they have it. They have an iPhone 10. É. E tudo por quê? Porque ele viveu uma infância difícil.
Os pais. And sometimes parents would do that because they had a difficult upbringing. Não querem que seus filhos passem nenhuma frustração na They vida. don't want their children to go through the same thing. Irmãos, evitar frustrações na vida dos seus filhos é tornar seu filho não resiliente. But you know what, brothers and sisters, preventing your children from being frustrated is preventing them from becoming resilient. Irmão, frustração faz parte de uma vida normal. Brothers and sisters, being frustrated is actually part of a normal life. Quando eu falo de tribulação, é frustração. When they talk about trials and tribulations here, they're Se also você não deixa frustrations. seus filhos passarem por nenhuma frustração e você quer resolver o problema para ele não passar frustração, ele não será capaz de viver uma vida normal na sociedade. If you want to shield your child from every tribulation, if you never allow them to go through it, they will not become a good person in society later Por on. isso que o índice de suicídio está aumentando nos nossos jovens. And that's why there's so much suicide among young people. Levam a primeira frustração fora de casa, já quer se matar. So the first time in their lives they get frustrated seriously, they already want to give up. O mesmo, irmãos, é na vida espiritual. And spiritually speaking, it also applies. Nós precisamos de tribulações. We need tribulation. Nós precisamos de frustrações. We need frustrations. Precisamos aprender com as frustrações, And we need to learn with them. que nos tornam mais resilientes. Because it is through them that we become resilient. Senão você não consegue ser ninguém na sociedade. Otherwise, you won't be able to become anybody in society. Vai para uma empresa, trabalha no emprego, não aguenta, não, esse emprego não é para mim. You work for a company for a little while, nah, I can't deal with them E anymore. vai You para leave. outro trabalho, esse trabalho também não é para mim. Then you do something else, I don't like them here either. Lá no Then you Brasil a leave. gente chama de geração nem. In Brazil, we call them the generation, like the no generation. No here, no there. You know, Não estuda, they don't Não want to go to trabalha. school. They don't want to work either. estão em no- casa. They just want to be home. Por quê? Why? Porque lá fora, não consegue enfrentar a vida lá fora. And that's because they're unable to face life outside. Em casa ele tem os pais que não lhe causam frustração. At home, they have their parents who don't cause them much frustration. Mas esse trabalho tem um chefe chato. But at work, they have a boss that's not the best Na boss. escola aí tem que se esforçar, estudar para passar. At school, they have to Piano. study, get good grades. É uma geração nem. So that's the generation. Está preocupando o Brasil, né? And Brazil as a whole is Muito- very concerned with that. Muitos jovens estão vivendo com os pais, já com 30 anos, 40 Many anos, young, vivendo many com young os pais. people, 30, 40 years, are still with their parents. Porque não sabe viver com frustração. And that's because they cannot face any frustration outside. Ó Senhor Jesus, Oh, Lord Jesus. eu espero que na vida da igreja não tenha tantos irmãos nem. I hope that we don't have many no brothers in the church life. Levou uma frustração na vida da igreja, vou sair da igreja. You get frustrated in the church life and you say, "Oh no, I'm leaving." That's Eu it vim for aqui me. para receber alegria, está falando de tribulação, vou embora. I came here to hear a happy message and he's talking about frustrations now. Irmãos, nós I'm leaving. nunca vamos amadurecer. If this is how if we choose to do that, we will never mature. A tribulação produz perseverança. And trials produce perseverance. Perseverança torna uma pessoa útil. And perseverance makes us useful. Na obra do Senhor precisamos de pessoas resilientes. And in the Lord's work, we need people who are resilient. Pode ter certeza que problemas virão. And Eu digo just na obra de Deus. know that you will face problems in the Lord's work too. Porque se você quer ser útil na mão do Senhor, pode ter certeza que Satanás ataca. Because if you do want to be useful in the Lord's work, Satan will attack you. Mas nós somos resilientes. But if we're resilient, Nunca vamos ser intimidados pelo inimigo de Deus. if we don't allow ourselves to be intimidated by God's enemy, É ou não é? we can go on, right? Vamos criar na igreja uma geração resiliente. So let's have a generation that's resilient in the church. Não uma geração nem. Not a no generation, Mas uma geração sim. but a yes generation. E a tribulação produz perseverança, resiliência, e a resiliência produz experiência.
So tribulation produces perseverance, and perseverance, character or resilience. Não. Depois de resiliência é experiência. Ah, character. Ah, tá. Ah, tá. Nossa tradução aqui está experiência. Yeah, our translation says experience. A experiência é que faz diferença entre um júnior e um sênior. So the difference between Certo. someone who has a junior and a senior position at a company is the level of experience. Quando eu era recém-formado, eu entrei numa empresa de engenharia, eu era engenheiro júnior. When I finished school and began working, I was a junior engineer. Depois de alguns anos ganhando muita experiência, que eu me tornei um engenheiro sênior. So after some years went by and I acquired the experience, I eventually became a senior engineer. Qual a diferença entre um júnior e sênior? So what's the difference between the junior and the senior É o mesmo Pedro, engineer? It's the same Pedro, mas eu ganhei experiência. but I acquired the experience. A igreja precisa de irmãos resilientes, The church needs brothers and sisters who are resilient, precisa de irmãos com experiência. brothers and sisters also who have experience. Quem é experimentado, eu li ontem Hebreus 5, 11 para frente, não é isso? I read Hebrews 5 last night, beginning with verse 11. Quem é experimentado não é aquele que toma leite, And Mas- those who are experienced mas são capazes de comer alimento sólido. are not those who are still being fed with milk. Or Ele, the experienced ones, they can eat solid food ele é already. experimentado na palavra, And that person is tested through the word. consegue levar a obra de Deus adiante. They can carry God's work on. E por isso, irmão, nós não estamos brincando de igreja. And brothers and sisters, we're not playing church here. Não estamos empurrando com a barriga a vida da igreja. We're not just doing everything in a loose way. E daqui a um ano a gente volta é a mesma coisa. Then we come back next year and nothing has changed. Não, nós queremos que a vida da igreja produza pessoas resilientes e pessoas experientes. No, we want the church life to produce people who are resilient and experienced. E essas pessoas são capazes, irmão, de levar a obra de Deus adiante. And these people can carry God's work on. Não ficar mais dando voltas pelo deserto. Let's stop going around the wilderness. Mais 40 anos. Not for 40 years. Irmão, por favor, não tenho mais idade para ter Oh, mais brothers and 40 anos sisters, please, no deserto. I don't have another 40 years ahead of me. Vamos encurtar esse tempo. Let us shorten this time. Vamos entrar logo na boa terra de Canaã. Let's get into the good land of Canaan already. Essa boa terra de Canaã, irmãos, é o descanso de Deus. And this good land of Canaan is God's rest. E a experiência produz esperança. And experience here, it produces hope. Que esperança é essa? And what's this hope? É a esperança da glória, It's the hope of glory. que fala no final do versículo 2. And that's at the end of verse 2, Que right? diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. And we rejoice in hope of the glory of God. Deus quer nos glorificar. God wants to glorify Eu us. acabei de dizer, Deus quer nos santificar totalmente. I just told you that God wants to sanctify us holy. Deus quer nos justificar totalmente. He wants to justify us holy also. Deus quer nos transformar totalmente. And He wants to transform us Deus quer holy. nos conformar totalmente à imagem de seu Filho. He wants to conform us also holy E no to the image of His final, Son. irmãos, Deus quer nos glorificar totalmente. Then in the end, God wants to glorify us Porque um holy dia nós vamos also. ser recebidos na glória de Deus. Because one day we'll be received into the glory of God. Todos os nossos elementos das três partes do homem, irmão, foram glorificados. And at that time, all of the elements within us will have been glorified. E o caminho para isso está aqui. And the way to get there is here. Você está disposto Are you willing? a andar por esse caminho? Are you willing to tread this path? Esse caminho só para quem leva a sério o caminho de Deus. This path is for those who take God's things seriously. Por isso, em 2 Pedro, capítulo 1, And that is why in 2 Peter chapter 1, você vai entender por que Pedro falou aquilo.
Peter said something here, you will understand this. Versículo 3 fala: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Peter 1:3, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who Irmãos, called us by glory and virtue. Pela fé, Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Brothers and sisters, through faith, God has already given us all things that pertain to Não life é? and godliness. Eu tenho que Right? valorizar esse evangelho. We need to appreciate this gospel. A fé é tanta coisa maravilhosa. Faith just brought us so much, Nos so many leva, wonderful things. nós temos tudo para nos levar à vida de Deus, à piedade. We have everything that we need to be godly and to have God's life. E pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Ele está trabalhando em nós isso. He is working these things in us. E as virtudes, irmãos, devendo esplanqueno de Cristo. And these virtues, brothers and sisters, these virtues come from the É splagnon uma of Christ. humanidade perfeita de Cristo que Deus nos proporcionou para nós vivemos no nosso relacionamento. They come from the perfect humanity of Christ, which God has given us, so we can relate with one another. Pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. By which we have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Nós estamos participando cada vez mais da natureza divina, irmãos. Maravilhoso. Now we're becoming more and more partakers of the divine nature. E quem nos ajuda a participar cada vez mais da natureza divina? And who is helping us to become increasingly more partakers of the divine nature? Pasmem. É a tribulação. It's tribulations. Irmãos, se a sua vida fosse tudo mar de rosas, céu azul, né, como chama, céu de brigadeiro, If irmão, você não ia até o Senhor. your lives, if nothing happened, Não é? if everything went your way in your life, Se você- always clear skies, you wouldn't need the Lord. Se você levasse uma vida de filhinho de papai, If you lived the life of someone who has a father who gives him everything, que seus pais não deixam você passar por frustração nenhuma, a life of a child whose parents don't let him face the world, você vai morrer um meninão. you're gonna die a big child, Não é verdade? right? Por isso, irmãos, o que nos faz participar mais da natureza divina são as tribulações. And that's why, brothers and sisters, tribulations, they help us to participate more and more of God's divine nature. São as frustrações. The frustrations we experience, Nos leva mais ao Senhor. they bring us closer to God. Mais desespero em Lord. buscar o Senhor. They give us desperation São to nas follow horas the mais Lord. difíceis, né, Soares? It is in the most difficult times Você recebeu mais da natureza de Deus infundida em você. that we go to God and then we receive more of His divine nature. Por isso vai livrar você da corrupção, das paixões que há no mundo, do seu próprio velho homem. And these things will help us escape the corruption that is in the world. Por isso mesmo, irmãos, vos reunindo com toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, E com o conhecimento o domínio próprio. to knowledge self-control. Irmãos, eu não tenho tempo de explicar. Cada palavra dessa aqui tem muito significado. I don't have time to go through each one of Espero que these items. o Senhor te dê revelação, luz para ver isso. There's so much meaning here, but I pray that the Lord will give you light to see this. Com domínio próprio, a perseverança. With self-control, perseverance. Com a perseverança, a piedade. To perseverance, A godliness. piedade é Deus já aparecendo no seu viver. Godliness means that God is already being As pessoas manifested in your A life. pessoa living. consegue ver no homem Deus. People can see in you God. E com a piedade vem um amor fraternal.
And with godliness we have brotherly love. Mas ainda tem que progredir mais. Com amor fraternal But vem we o still amor have to go ágape. further. After brotherly love, we have the agape love. Essa é a situação da vida da igreja para onde Deus quer nos levar. And this is where God wants to take us. Mas para chegar lá, Deus precisa de pelo menos um grupo de pessoas mais experientes, But in order to get there, God needs an experienced group of people. dispostos a usar cada tribulação para crescer, People who are willing to take advantage of every situation para to tomar grow. cruz para negar a si mesmo, People who are willing to deny themselves and take up fazer their a vontade cross de Deus. and to do the will of God. Deus vai crescer entre nós God will grow among us, e Ele vai fazer a sua obra entre nós. and He will carry out His work among us. Continuando. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus For Cristo. if these things are yours and abound, you will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. É um crescendo, porque alguém fala assim, como é que funciona, Pedro? Primeiro é a fé, depois é que a gente alcança a virtude, e depois de virtude é que a gente vai para o conhecimento. Irmão, não é isso. We see that there's a progression here, but someone might ask me, so we begin with faith, and then after we have faith, we can go to virtue. Claro que existe uma progressão nessa sequência, mas, irmãos, todas essas coisas existem já em você. But of course, there is a progression here, but these things already are in you. Mas o problema é a proporção. But the issue is how much of these things we have inside of us. Ainda há muito pouco dessas coisas em você. They're in us, but sometimes there's still too little of them. Porque elas existem, Because they do exist, mas precisa aumentar. but they need to abound. E aumenta por esse caminho da tribulação. And how do they abound? Through tribulation. E nos torna não inativos nem infrutuosos. So that we may neither be barren nor unfruitful. Porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Ó Senhor, For he who lacks these things is short-sighted. vamos sair da cegueira. Oh, let's not be blind. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior Therefore, brethren, be even more diligent confirmar a vossa vocação e eleição. to make Porquanto your call and selection sure. procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse de não tropeçar tempo algum é resiliência. For if you do these things, you will never stumble. And never stumbling here has to do with being resilient. Pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Quem quer participar da manifestação do reino dos céus? Who wants to partake in the manifestation of the kingdom of the heavens? Você já tem ingresso? Do you have your ticket already? Ticket? Já tem entrada? Have you bought your ticket already? É, tem que crescer ainda. Tem um pouquinho ainda, né? We need to grow. Precisa chegar né? Amém. Tá bom. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Então, irmão, vou terminar agora com Filipenses. So I'll finish up here with Philippians. Filipenses 3:7. Philippians chapter 3, verse 7. Essa parte é muito importante. This is very important. Yeah. Paulo era perseguidor da igreja. Paul used to be a persecutor of the church. Paulo, ele era circuncidado ao 8º dia. He had been circumcised on the 8th day. Ele era da linhagem de Israel, He was from the lineage of Israel. da tribo de Benjamim. He was from the tribe of Benjamin. Ele podia se gabar de ser hebreu de hebreus. He could boast, if he wanted to, of being a Hebrew of Hebrews, Quanto à lei, fariseu, a Pharisee concerning the law, perseguidor da igreja. and he was a persecutor of the church. Mas, irmãos, um dia, But brothers and sisters, one day, alguma coisa aconteceu. something happened to him. Ele se gabava de tudo aquilo que ele tinha, He até used to seu boast. status.
He used to boast of all the things he had in his Ele status. era um jovem promissor no judaísmo. He was a very prominent person in Judaism. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. But one day he met the Lord, Uma grande luz caiu sobre ele. and a great light shone around him. Ele perguntou, que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? And he heard the voice asking him, Saul, Saul, why do you persecute me? E Saulo não entendia porque dizia que perseguia. Falou, Senhor, quem és tu? And Saul didn't understand the question. He asked, Lord, who are you? Essa voz lhe dizia, eu sou Jesus a quem tu persegues. And the voice answered and said, I am Jesus whom you persecute. Ué, eu So he thought, não wow, estava servindo a Deus? was I not serving God? Eu prendia esses homens para levar homens e mulheres na prisão em nome de Deus. I had been arresting men and women and throwing them into prison in the name of God. Mas como eu estou perseguindo a Jesus? So how am I persecuting Jesus? Aí os olhos se abriram. And so at that moment his eyes were open. Ele entregou sua vida para o Senhor. And he surrendered his life to the Lord. E a vida dele, irmãos, mudou radicalmente. And from that moment on, his life changed radically. Isso que está no versículo 7. And this is what's in verse 7 here. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Aquilo tudo era lucro. All those things were gain to him. Mas depois do encontro com Jesus se tornou perda. But after that faithful encounter with the Lord, those things became loss. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. O que foi que fez ele ter essa mudança tão radical? So what do you think caused Paul to change so drastically? Eu vou dizer para você, não é só conhecer doutrinariamente pela Bíblia a Cristo. So I tell you now that it wasn't just doctrinally knowing God, Christ that changed him. Você quer ter essa mudança radical na sua vida? Do you also want your life to change radically? Não somente você tem que entender as verdades bíblicas, You need more than just understanding the Bible doctrinally. mas Deus tem que revelar você. But God needs to reveal it to you. Você precisa ganhar uma revelação. You need a revelation Claro, baseado na palavra da Bíblia. based on the word of the Bible, obviously. Você precisa ter uma visão. But you need to have a vision. Paulo falou para Rei Agripa, não foi? Isso está em Atos Paul told King 26, Agrippa, and that's in 26, Acts 19. 26:19. Havia uma visão que governava a vida de Paulo. Paul had this vision that governed his entire life. Ele diz assim, pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. He says here, therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Se a sua vida cristã é mais ou menos, é morna, If you have a lukewarm Christian life that's kind of neither here nor there, você precisa pedir para o Senhor uma visão celestial. you need to pray to God for a heavenly vision Senhor, me dá revelação. and say, Lord, give me a heavenly vision. Gálatas 1 relata como ele viu a visão. In Galatians 1 tells us how Paul saw this vision. Gálatas 1, Galatians 1, versículo 11. verse 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached Porque by me is not according to man. porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo.
For I neither received it from man, nor was I taught it by man, but it came through the revelation of Jesus Christ. O que mudou a vida de Paulo radicalmente é a revelação. So Revelação. this revelation of Jesus Christ was what changed Paul's life completely. Não é apenas que você ter nascido num lar cristão, seu pai é cristão, sua mãe é cristã, então levou você também a seguir esse caminho cristão. You know, being merely born in a Christian household, your parents were Christian, and they teach you the way. That's good, but it's not this vision yet. Você ainda precisa pedir para Deus a revelação. You still need to ask God for a revelation. Você fala, Senhor, me dá revelação. You need to ask, Lord, give me a revelation. Me revele de tal maneira que eu também tenha essa mudança radical na minha vida. Or give me such a revelation that my life will be completely changed. Nos anos 70, In the 70s, no Brasil, o Senhor ganhou um grupo de jovens, the Lord gained a group of young people in Brazil, dos quais eu faço parte. and I was one of them. Ganharam revelação, They saw this revelation, ganharam a visão of this vision. de Cristo e a igreja. They saw the vision of Christ and the church. Aquilo nos enlouqueceu. And that drove us, we got crazy for that vision. Mudou radicalmente a nossa vida. And our lives completely changed after that. Aquilo que a gente dava valor, agora é perda, And the things we valued in the past, they became lost to us para ganhar Cristo. so that we could gain Christ. Por isso, irmãos, de lá para cá o Senhor foi nos dando mais coisas e mais coisas, porque tudo começou pela visão, pela revelação de Cristo e a igreja. And brothers and sisters, since that time, the Lord has given us so many more things. But everything began with that vision of Christ and the church. Por isso que Paulo diz assim, And that's why Paul says here, porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. for you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. Agora começa a mudança. Now we see a change here. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim. Essa é a mudança. Now we see a change here. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through his grace to reveal his son in me. Deus precisa revelar Jesus Cristo a você. God needs to reveal Jesus Christ in you. Isso faz você mudar radicalmente de vida. And this can change our lives completely. Vamos voltar para Filipenses para eu tentar encerrar. Let's go back to Philippians so we can try to finish up. Isso fez Paulo, o que fez Paulo mudar radicalmente de vida é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. So what caused this great change in Paul's life was the knowledge of Jesus Christ. Essa The palavra, sublime knowledge of Jesus Christ. essa palavra sublimidade This word sublime pode ser traduzida em superioridade, can be translated as superiority sobre excelência or over excellence do conhecimento de Cristo Jesus. of knowledge, right? Of the knowledge of Jesus Ele Christ. percebeu que o judaísmo que ele era zeloso, perto da sublimidade, da superioridade do conhecimento de Cristo, se tornou nada, se tornou refúgio. He realized that compared to the excellency of the knowledge of Christ, the things that he had in Judaism, they lost their value. Então tudo mudou porque ele viu a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. So everything changed because he saw the excellence of the knowledge of Jesus Christ. Mas agora preste atenção. Existe uma diferença
entre a sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, e com o conhecimento de Cristo Jesus. Now we need to understand that there is a difference between the excellence of the knowledge of Jesus Christ and the knowledge of Jesus Porque no Christ. versículo 10 ele fala, é para o conhecer. Because verse 10 says here that I may know him. Algumas versões traduzem para conhecer a Cristo. Some versions even say to know that I may know Christ. Então, uma coisa é conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo, outra é conhecer a Cristo. So it is one thing to know the knowledge, the excellence, knowledge of Christ, and another to just have the knowledge of Christ. Irmãos, aguenta mais um pouco, So, porque essa parte é principal. so pay attention now. This is very important. Você precisa conhecer, é essencial. So you need to see this. This is essential. Um dia, One day, eu tive a visão de Cristo à igreja. I saw the vision of Christ in the Junto church. com esse grupo de jovens dos anos 70, And in the 70s, with a group of young people, nós fomos ganhos radicalmente por Cristo. our lives were gained for Christ. Nós éramos capazes de morrer por isso. We would even die for that. A visão nos capturava. That vision just captivated A us. nossa vida até ao ponto, irmão, de a minha atual esposa, quando começamos a possibilidade de começar namoro, eu disse para ela, se você está pensando em casar com alguém, depois seguir uma boa carreira profissional e viver uma boa vida, você vai se iludir. Eu provavelmente, meu destino é servir ao Senhor. Talvez seja até um pobre pregador. Então, se você estiver disposto, a gente começa. Se não estiver disposta, a gente nem começa. Falei isso para ela. So my wife, before we got married, we talked Não, about before. before we got married, we talked about it, and I told her already, if you expect me to go to school and get a really good job and all these things, this might not happen because I want to serve God, and if this is something that you're not willing to accept, then we should just stop right here. Ela falou que ela está disposta. And then she told me Aí- she was willing, Assim começamos. and we started having fellowship. Irmãos, a visão realmente mudou a nossa vida. So brothers and sisters, that vision just changed our lives. E a visão fez com que nesses anos todos nós também pregássemos a visão por outras pessoas. And having this vision also caused us throughout the years Éramos to bring capazes, this vision to others. éramos capazes de dar mensagem sobre a visão. We would speak and give messages, one message after the other about this vision. Mas, irmãos, But brothers and sisters, existe a diferença entre sublimidade do conhecimento e conhecimento de Cristo. there is a difference between the knowledge of Christ and the excellence of the knowledge of Christ. Espero que você entenda essa manhã. And I hope that you can understand it this morning. Alguns desses que tiveram visão e revelação junto comigo, Some of those who had this vision and received this revelation with me, não deu prosseguimento em conhecer Cristo. they did not continue to have the excellence of the knowledge of Christ. Só com a visão não perdura, And if all you have is the vision, não dá prosseguimento. you can't go on. Você só com a visão, com entusiasmo, revelação, você precisa continuar a conhecer a Cristo. If you just have a vision, if you're enthusiastic about it, you can go on, but you won't go on much further. You need to know Christ, need to continue. Não poucos da minha geração esfriaram. And many of those young people from the 70s, they grew cold as the years went by. Não poucos da minha geração estão mornos, A good number apáticos. of them, they became, they lost sensibility. Por quê? Porque, irmãos, depois de você ter ganho uma visão que mudou radicalmente sua vida, você precisa, a partir desse momento, conhecer mais a Cristo. And that is because once you have the vision, once you have this vision, then you have to continue to get to know the Lord. Mas que é conhecer a Cristo? But what does it mean to know Christ? Não é conhecer várias doutrinas. It's not to just know a whole bunch of doctrines Conhecer here. em toda a Bíblia, I know the entire Bible. isso é importante. This is important. We need Você to precisa know ter the base Bible. na palavra. We need to base ourselves Mas esse- with the Word. Mas esse conhecimento que eu estou me referindo é conhecimento subjetivo.
But this knowledge I'm referring to is a subjective knowledge. Você precisa ter experiência pessoal, You subjetiva need to have your de own Cristo. personal experience, subjective experiences with Christ. Aí eu volto de novo a tribulações. And then it all goes back to going through tribulations. Esse conhecimento vem pelas tribulações. And we get to know the Lord in that way Eu vou as we ler para go through vocês. trials. Vou ler para você versículo 10 então. So read verse 10 here. Para Philippians 3:10. o conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. O que quer dizer isso? So what does this mean? Depois que eu via a sublimidade do conhecimento de Cristo, troquei radicalmente de minha vida, os valores da minha vida, mas eu preciso agora procurar, buscar conhecer mais a Cristo. So once after I saw this vision and my life was completely changed, now I need to get to know the Lord more intimately. Como conhecer subjetivamente a Cristo, irmãos? É tendo comunhão dos sofrimentos de Cristo. And how can I get to know the Lord subjectively like that? Now- It is through the fellowship of his sufferings. Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Christ was perfected through the things that he suffered. Eu também preciso ser aperfeiçoado pelas coisas que eu passo. And I also need to be perfected through the things Cristo- that I suffer. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Eu também preciso aprender obediência a Deus pelos sofrimentos. If Christ learned obedience through the things that he suffered, I also need to learn obedience through suffering. Mas o objetivo do sofrimento, irmãos, não é só para eu me gabar dos meus sofrimentos. But the goal of suffering is not just so I can boast afterwards about the things I've gone through. Vocês se lembram do primeiro filme, desculpe me falar isso, primeiro filme do Tubarão? Tubarão? Do you remember the first Jaws movie? Então, The começa first a one. mostrar, aqui ó, você viu minha cicatriz aqui, ó, tá vendo? They Ó, so isso aqui, they're showing their scars to each other. See this scar Ó, here. essa cicatriz aqui, ó, foi no começo da vida da igreja, o sofrimento que eu passei. So that in applying to us would be like, oh, Aí do you see the scar here in the beginning of the church life? It was so hard. Look at this. Eu conto I bear the história marks. comovente, emocionante. I make people emotional telling them what happened Aí outro to irmão me. então me mostra, aqui ó, as minhas cicatrizes aqui ó. And then another brother says, well, you went through that, but look at the scar. This scar here I have. Aí outro mostra outra And then cicatriz, someone else has another scar. tudo sobre sofrimento. And it's all about the things that they suffer. Irmão, me desculpe, mas muitos entenderam mal o Watchman falando da cruz, muitos viveram nessa de expor suas cicatrizes. And I'm sorry, brothers and sisters, that to say that a lot of people misunderstood Brother Nee. Parece que estavam Ah, competindo quem tinha mais cicatrizes. And those people who misunderstood him, it was as if they were competing to see who had the most scars. Irmão, sofrimento não é para mostrar as cicatrizes. Brothers and sisters, suffering is not just so we can show off our scars afterwards. Cicatriz sofrimento vai levar você à morte. Those sufferings are to put our man to death, Levar o seu velho homem à morte. to put our old man to death, Levar o seu eu à morte. to put yourself to death, Conformando-me com ele na sua morte. being conformed to his death. E cada vez que em uma tribulação eu consigo levar naquele momento, naquela parte que está viva, né, do meu eu, à morte, irmãos, eu vou experimentar a ressurreição. So, brothers and sisters, whenever I go through suffering, and I take the advantage of that time to put an element of myself to death, then I experience resurrection. Porque a ressurreição só vem depois da morte. Because resurrection only comes after death. Aí, irmãos, eu ganho um pouco de poder da ressurreição. And then I receive some of the power of resurrection. Esse poder da ressurreição, irmãos, é inerente à vida. And this resurrection power is inherent in life. Esse pouco de poder que eu ganhei não vai embora mais, não. É permanente. And this little power of resurrection we receive, it never goes away. We keep it. Então imagine você, se você, em todas as tribulações da sua vida, você passar por esse processo,
So just imagine if you go through this process in every suffering that you go through in your O life, seu eu está sendo cada vez mais levado à morte yourself is being put to e death, você vai ganhando mais poder da ressurreição. and then you acquire more and more of this resurrection power. Irmãos, a igreja terá muito poder de vida. Then the igreja. church life will have so Quando so much of the power of life. pregamos o evangelho, tem poder. And when we preach the gospel will be full Quando of power. compartilhamos com os irmãos uma palavra, tem poder. When we share a word É ou não with é? the saints, it will have power. Right? Irmãos, é isso que o Senhor está trabalhando em nós. And this is what the Lord is working in us to accomplish. É um pouco diferente do poder da ressurreição, do poder que eu preciso no momento da obra, por exemplo. It is somewhat different from the power I need to carry out His Que work, também devemos ter essas experiências. which also requires us to have these Marcamos experiences. daqui a 15 dias uma grande pregação do evangelho. So if we say that we're going to have a preaching of the gospel No- 15 days No from centro de today, Boston. we're going to go to Boston downtown, E nós vamos fazer uma grande pregação do evangelho. and we're going to preach the gospel with a lot of people, Oh, Lord. and we can say, oh, Uau, o Lord, que eu vou fazer? what am I going to do? Aí começamos a orar e jejuar. And then we start praying and fasting. Né, Soares? Right, Soares? Né? Começamos a orar e jejuar. We begin to pray and to fast, E o Senhor também pode nos dar poder. and the Lord can give us power Se é do interesse dele. if that's according to His Se essa interest. atividade foi iniciada por ele. If He was the one who actually initiated this activity, Pela nossa oração e jejum, ele vai nos dar poder. if we pray and fast, He will give us Nós vamos power, pregar o evangelho com poder. and we will preach the gospel with power. Só que, irmão, esse poder veio para aquela necessidade. But this power is just for that specific need, E nós precisamos fazer isso and then we do it, para que a obra avance. and we have to do that so the work will go on. Mas But esse poder pode ser adquirido no crescimento de vida. this other power has to do with our growth in life. Quanto mais você morre nas suas experiências, mais o poder de ressurreição você vai ter. Esse poder é permanente. Because the more we put our old man to die to death in our own experiences, the more we get this power, and it stays with us. Não é um poder que Deus dá para uma determinada atividade. Depois ele recolhe. It's not a power that God gives us for a certain activity and then takes it back. Mas é um poder permanente. It's a power that remains with us. Irmão Dong era um velhinho chinês. Brother Dong was an old Chinese man. Na palavra daquele líder, de um líder africano, né? Me fala, irmão Dong, eu esperava encontrar com o irmão Dong um homem poderoso, cercado de guarda-costas, que ninguém pode chegar perto e tal. Cheguei ali na estância, vi um homem chinês frágil, né, tal, tão acessível a todos, um velhinho, né? And one time, a leading Christian from Africa came to meet Brother Dong, and he saw Brother Dong and he said, "Wow, I was not expecting this. I thought I was going to see this man with a whole bunch of bodyguards, this powerful man." And then he saw, old Brother Dong, very fragile. Mas aquele velhinho frágil tinha bastante poder de ressurreição. But that fragile old man had a lot of resurrection power. Irmãos, é disso que a igreja precisa. And brothers and sisters, this is what the church needs. E eu e você precisamos. And this is what you and I need. Irmão, nós vamos ter um poder da ressurreição We will have this power of resurrection na nossa vida conjugal. in our married life too. O Senhor vai vencer, vai ter vitória no nosso relacionamento conjugal. And if we do that, the Lord will be able to have a victory in our marriage, Na nossa família, with our family, no nosso trabalho. at work also. Irmão, isso é para o nosso trabalho também, não é só para a igreja, não. This is Nosso also for trabalho, our work. It's not just for the church. para a nossa vida social, For our encontrando social com as life pessoas de also. fora, não Our é? friends, right? E principalmente para a vida da But igreja, especially for the church para life. fazer a obra de Deus. And to carry out God's work. Por isso, irmãos, os irmãos And that's why, falaram, brothers and sisters, o Soares falou sobre jornal. so Addis talked about the newspaper, the magazine, Flowing Life. Irmãos, vamos praticar isso. So let's practice this. Carrega alguns jornais com você, So just keep a few of these with you na sua mochila, in your backpack, no seu carro, in your car, e sempre que tiver oportunidade, semeia, and whenever you have an opportunity, sow semeia. the seed. Irmãos,
Porque cada vez mais você vai tendo o poder da ressurreição, quando só simples fato de você contactar uma pessoa, o poder já sai. And when, brothers and sisters, when you have the resurrection power, the simple fact you're contacting someone, they will be touched by it. A pessoa só de você dizer bom dia, You just say good morning to them e here. passar um jornal para Here, this is for you. ela já, opa, tem alguma coisa They will aqui, already eu feel that there's preciso ler something esse jornal. different. And they'll feel, wow, I better read this. E justamente naquele momento eu estava precisando de uma palavra aqui e muda a minha vida. And then they start reading and they find something that they were really needing. É para isso que serve Something that o changes their poder, é lives. para isso que serve o poder da ressurreição, And this is what the resurrection power is for. para sermos úteis na mão do Senhor, Is so we can be useful in God's para que a hands. vida de Deus possa sair. It's so that God's life can reach out to others. O poder da ressurreição no meu grupo familiar, In my family group, em vez de falar bobagem, instead of just Ou- getting together ou to talk about e things that falar are mal de worthless, irmãos, or to speak evil of a brother or a sister. mas eu supro vida No, I get there and I supply people with life, com poder de ressurreição. with the power of resurrection. Aí, irmão, nós vamos sair do deserto. If we do that, then we'll move away from the Parar de dar wilderness. volta no deserto. We'll stop going around in the wilderness, Nós vamos para o descanso de Deus. and then we'll go to God's rest. Eu não aguentei, vou ler um versículo para vocês, Hebreus, sobre o descanso de I have Deus. another verse I have to read to you Ó here. Senhor Jesus. Não, It's in um Hebrews. versículo só. Just one more verse. Ó, para a gente ir embora, tá? Versículo 9, capítulo 4 de Hebreus, versículo 9, que diz assim. Hebrews 4, verse Esse 9. 9 é para ajudar a entender o versículo 10. 9 is so we can understand verse 10. 9 and Portanto, 10. portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amém, ainda. Amém. Therefore remains a rest for the people of God. Chega de ficar no deserto, dando voltas, Let's leave no more wilderness going vi- around. vivendo abraçado com o nosso velho homem. Right, just dragging our old men Chega dessa around. vida. Let's Né, put amigo? these Larga things, seu velho homem, let's leave larga. these things behind, our old men. Tem um repouso para o povo de Deus. There is a rest for God's people. Presta atenção no versículo 10. Now pay attention to verse 10 here. Nem todo mundo vai entender. Vou tentar. So I'll try to explain this to you. Mas porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. For he who has entered his rest has himself also ceased from his work as God did from his. Não sei se você entendeu. Did you understand this? Se a gente chegar num certo nível, irmãos, If we come to a certain level, nós vamos viver e servir a Deus no descanso de Deus. when we come to a certain level, we can serve God and live in rest, in the rest of God. Já não andaremos ansiosos por coisa alguma. We will no longer be anxious about many things, weary. Porque eu entrei no descanso de Deus. But once we enter God's rest, Deus faz todas as coisas. it is God who does all things. Sim, por meio de você, He does it through you, yeah. mas Ele faz. But it is God doing Porque that. você está no descanso de Deus. And He does that because you have Aí entered você the rest of God. descansa das suas obras. And then you can seize your own works. Tentar fabricar Ismael. The works of trying to produce your own Ishmael. Deixa Deus produzir Isaac. And then we seize from our own works and we allow God to produce Isaac. Porque Deus no sétimo dia ele já descansou, entrou no seu descanso. Because God on the seventh day He has already entered rest. Do contrário, você vai dar tanto trabalho para Deus que Deus não vai descansar. Otherwise, we'll just keep giving God work and He won't be able to Você rest. continua com seu esforço produzindo em Ismael, você não deixa Deus descansar. If you keep trying to do things on your own and you keep producing Ishmael, then God won't be able to rest either. Vamos descansar? Let's rest. No descanso de Deus. Let's rest in God's E rest. Deus vai fazer sua obra entre And nós. God will carry out His work among us. Vocês, na verdade, são a igreja em Roma. You here are like the church in Rome. Império Romano era o centro daquele mundo. The Do tempo Roman de Paulo. Empire was the center of the world during the time of Paul. Muitos que trabalham com Paulo acabaram mudando-se para Roma.
Many people who knew Paul ended up going to Rome. E muitos que trabalharam, conhecemos também, né, nas igrejas, vieram parar aqui nos Estados Unidos. And many people we know from the churches in many countries ended up here in the United States. E o Senhor tem um propósito com vocês aqui, And the Lord has a purpose for you here. para levar esse evangelho de Deus adiante, So you can carry out this gospel, que é o poder de Deus which is the power of God para a salvação de todo aquele que to crê, salvation of É fé, all irmão, who é pela believe. fé. It is by faith, porque o justo viverá pela fé. because the righteous shall Deus live by abençoe faith. vocês. God bless you all. Deus possa fazer vocês, cada um, irmãos, crescerem em vida, May God help you all to grow in amadurecerem. life and to mature, serem úteis na mão do Senhor para espalhar esse evangelho and make you all por esse useful continente. in your hands, in His hands, so you can spread the gospel in this country. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Amém.